Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre a ideia do despertar espiritual. Quando a gente fala de despertar espiritual e de qualquer processo de expansão de consciência, normalmente a ideia que vem na nossa cabeça é a ideia, é a sensação, é a percepção, é o insight de que a realidade não é como a gente achava que ela era, que o mundo não é aquilo que pensávamos ser. Então eu acredito que o despertar consiste na percepção de uma ilusão, na percepção de uma coisa que não é como a gente achava que era. Mas quando eu falo de ilusão, não estou falando aqui de uma ilusão no sentido de afirmação filosófica, como uma coisa especulativa, teórica, não, mas como algo real, concreto, palpável, perceptível. É a constatação de que algo está fora do seu lugar. É a percepção pura e direta de que nós não somos aquilo que pensávamos ser. E esse é o primeiro insight, a primeira constatação, o primeiro processo de iluminação, o primeiro processo de despertar. E eu gosto muito de ressaltar a ideia de que o despertar espiritual, o despertar da consciência, ele é algo muito pessoal e intransferível. Então esse processo do despertar ele é único em cada pessoa. Ele é intransferível, não tem receita de bolo, não tem como afirmar para vocês que o despertar é assim, dessa maneira ou de outra maneira. Não, o despertar é possível de todas as formas. Ele pode ser um despertar fácil, pode ser um despertar difícil. Tem pessoas que despertam desde a pré-adolescência ou da adolescência, que desde cedo, desde o momento que se consideram pessoas, seres humanos pensantes, reflexivos, que percebem a realidade de acordo com a sua ótica, de acordo com o seu ponto de vista, tem a real noção de que isso aqui é uma ilusão, de que isso aqui é uma ilusão muito concreta, muito poderosa, por mais que a ilusão, em certa medida, também seja real. A ilusão existe. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que, para algumas pessoas, esse processo de despertar ele foi bastante natural, porque provavelmente ele ocorreu de forma gradual, de forma lenta, desde a infância até os dias atuais, sem ter precisado passar por algum tipo de dor ou transformação avassaladora. Então, para essas pessoas, o processo do despertar não teve nenhuma ruptura abrupta, não teve nenhum conflito avassalador, por mais que ao longo do caminho sempre vai existir algum entrave, alguma modificação. Mesmo para essas pessoas, o despertar ele é cíclico, ele se modifica. É um processo de expansão, é um despertar que se renova em várias etapas, tá? Já para outras pessoas, o despertar, ele é oriundo da dor, do sofrimento ou de uma transformação muito grande, de um questionamento, de uma raiva, de uma doença. E acredito que na maioria das vezes é assim que ocorre o despertar, para a grande maioria das pessoas, tá? E mesmo dentro da dor, do sofrimento, da desgraça, cada um vai ter um tipo de despertar dentro do conflito, seja na família, seja com os amigos, seja pelo questionamento do ambiente de trabalho, seja por algum processo de percepção extrafísica. Isso vai variar bastante. Então o que eu quero falar para vocês é que a gente não tem que pegar o despertar e colocá-lo num copinho fechado e tentar formatar o despertar. Ou seja, a gente não pode tentar entender o despertar como um processo único para todas as pessoas. Cada pessoa terá um tipo de despertar de acordo com o seu dharma, com o seu propósito de vida, com sua missão de vida, com seus karmas acumulados, com suas experiências anteriores baseadas em suas vidas passadas. Enfim, o que a gente tem que entender aqui é que o processo do despertar ele não vai ser igual para você, nem para mim, nem para o meu vizinho, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Cada um vai ter um tipo de processo, por mais que alguns tenham mais semelhanças do que outros, beleza? Mas a ideia aqui é que a gente não formate o despertar, que a gente não transforme o despertar numa receita de bolo. Não é assim que acontece, não é assim que funciona, tá? Cada pessoa é um universo infinito de possibilidades. Então o que eu quero falar para vocês é que o despertar em si, ele não precisa ser difícil, não precisa ser sempre avassalador. Na verdade, o processo de despertar ele pode ser qualquer coisa. Tudo que você puder imaginar, saiba que está no âmbito do despertar espiritual. Mas uma coisa eu sempre digo, por mais que ele varie bastante, o despertar sempre é um tipo de nascimento. Imagine que você é um bebê
e está saindo do útero da sua mãe, saindo de um ambiente totalmente protegido, tranquilo, quietinho, aconchegado, com calor, e subitamente te arrancam e te colocam no mundo exterior com luzes, com frio, com pessoas falando, vozes, te botam de cabeça para baixo, dão um tapinha no teu bumbum. Enfim, você estava ali adormecido, quietinho naquele útero tão aconchegante, e de uma hora para outra você é retirado. Por mais que alguns bebês chorem muito pouco e outros chorem bastante, gritem, quase num pedido de súplica para voltar para dentro do útero, em síntese, todos vão passar por um processo de adaptação. Todos vão estranhar, em certa medida, essa nova realidade. Então, nesse sentido, o processo de despertar é uma espécie de parto, é um nascimento, um novo nascimento. E quando a gente entende a verdadeira natureza da existência, quando a própria existência desperta de si mesma, quando a gente percebe que a gente não é o ego, que a gente não é aquela consciência condicionada, que não é aquele eu irreal, muitas mudanças ocorrem. E nesse processo de despertar espiritual, quase sempre você encontra um componente energético, porque quando a gente se torna realmente consciente da nossa real natureza, a gente acaba rompendo certos bloqueios internos. É como se fosse a represa do eu se rompendo e liberando todo aquele fluxo, toda aquela energia. Isso acaba repercutindo de diversas formas na nossa vida. Algumas pessoas começam a apresentar bastante insônia, ou se não tiverem insônia, no caso dificuldade de dormir, elas simplesmente não querem dormir. Ficam perambulando pela casa de noite, meditando, procurando o que fazer, procurando o que ler, sentindo aquela energia da tranquilidade que a noite nos proporciona. Outras pessoas relatam aquela sensação de mente vazia, quando você não consegue pensar direito, você está meio absorto, meio vendo tudo em câmera lenta, as pessoas falam com você e você fica meio aéreo, meio confuso, e muitas vezes responde a pessoa sem nem sequer saber o que disse, sem ter noção nenhuma do que está falando. Já outras pessoas vão apresentar um grande medo da morte, podem apresentar grandes angústias, processos depressivos. Outras pessoas vão ter bastante dor de cabeça, fome, cansaço, tudo isso por um certo período de tempo, enquanto esse processo do despertar ainda estiver com seu fluxo bastante ativo, ou seja, quando o seu corpo energético estiver desbloqueando o sistema de chakras, porque todo o processo de despertar espiritual ele está diretamente ligado às energias dos chakras, até porque é um processo de transmutação que envolve a quebra de bloqueios energéticos. De uma forma geral, você mexe com todo o seu corpo energético, você mexe com toda a estrutura do teu corpo energético. Então, se você é uma pessoa que muitas vezes está tendo muita insônia, é porque aquele fluxo energético que você não estava acostumado, ele está tão intenso, ele está mexendo de tal forma as energias do teu corpo energético e, consequentemente, do teu corpo físico, que você não consegue, às vezes, dormir. No meu caso, eu nunca tive insônia, mas eu sou justamente do time da galera que, quando está nesse processo de despertar e expansão muito ativo, né, porque é cíclico, tem períodos e etapas que você vai cada vez mais descortinando, desvelando o ego. Então, quando eu estou em algum processo de despertar mais profundo, de uma nova expansão de consciência, eu tenho muito disso. Por mais que se eu deitar, eu durma na mesma hora, eu não quero deitar, eu quero sentir aquela energia da noite, eu quero produzir, eu quero meditar, eu quero estar em contato comigo mesmo. E depois de meia-noite, depois de 1 da manhã é o melhor momento, porque as pessoas estão dormindo. Então as mentes das pessoas estão num momento de tranquilidade. E que não seja exatamente tranquilidade, é o momento que as pessoas se voltam para dentro de si mesmas, seja de forma positiva ou negativa. Mas, de uma forma geral, isso é bom para o planeta em si, para a psicosfera do ambiente. Por quê? Porque elas não ficam emanando sentimentos, vibrações para o mundo. Elas ficam mais reclusas, encapsuladas. E é por isso que a energia da noite é mais tranquila, pois não tem tanta perturbação mental. A perturbação mental fica mais fechada dentro da própria pessoa, dentro da própria mente. As pessoas não discutem com tanta frequência porque estão dormindo, e as que saem do corpo, normalmente só saem um pouquinho do corpo. Elas não têm facilidade de sair daqui para ir na casa de outra pessoa, nem de forma inconsciente. Elas até saem, mas com muito pouca frequência.
O normal é que saiam um pouquinho e que fiquem flutuando acima do corpo, mergulhadas em suas abstrações mentais. Ou seja, elas não exteriorizam a energia para o ambiente, não contaminam a esfera mental com tanta força como quando estão em vigília. Então, de uma forma, cada pessoa vai apresentar algum sintoma físico por causa do despertar. Como eu disse, umas vão ter percepções distintas da realidade, muitas vezes até percepções extrafísicas, outras pessoas terão intuições profundas, outras vão começar a sentir as energias do corpo energético percorrendo pelo corpo físico, outras terão experiências conscientes para fora do corpo, outras terão processos de telepatia, umas ficarão angustiadas, depressivas, com insônia, com muita fome, às vezes vão perder o apetite. Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo e por um pequeno período de tempo. É claro que se a pessoa estiver muito angustiada por um determinado tempo, ou depressiva, ou passando por algum processo conflituoso muito grande, eu aconselho sempre que procure um profissional da saúde também para ver se não é um processo simplesmente fisiológico. Não é porque a pessoa está com dor de cabeça, ou está depressiva, ou está angustiada, que é necessariamente um despertar espiritual. Então, o que eu estou falando aqui é o que pode vir a acontecer com algumas pessoas que passam pelo processo do despertar, normalmente de forma temporária, de forma passageira. E voltando aqui para a ideia do despertar, eu gosto muito de dividir o processo do despertar de acordo com o sistema de chakras. Por quê? Porque os chakras, além de centros de energia, como eu já falei para vocês várias vezes, eles também são centros de transformação e centros de consciência. Então, quando a gente fala da ideia do despertar, quando a gente fala do processo do despertar, do movimento do despertar espiritual, a gente associa a um chakra específico. Por exemplo, o primeiro nível do despertar espiritual está muito ligado a essa ideia da sobrevivência e das emoções inferiores. Então, o primeiro movimento de despertar espiritual seria um movimento onde você vai se desprender dessa energia da sobrevivência. Seria o despertar dessas ideias, dessas fixações baseadas no medo, no instinto de sobrevivência, na perpetuação da espécie. E, posteriormente, num outro subnível, a gente encontra o processo de despertar se desprendendo do processo emotivo, que se liga ao segundo chakra. Para quem não lembra, o primeiro chakra se liga à ideia da sobrevivência e da proteção. Já o segundo chakra se liga ao processo da fluidez. Ele se relaciona com a água, com a emoção, com a emotividade em si. O terceiro chakra é o ego, poder pessoal, autoestima, vontade. Também se liga às questões emotivas ainda, por mais que essa emoção seja direcionada e controlada pelo ego. Então, o processo do despertar espiritual, no primeiro nível, ele é um despertar desses 3 estágios de consciência: sobrevivência, emotividade e controle do ego. Quando a gente começa a despertar nesse nível, a gente abandona em certa medida o medo, a gente abandona as questões de sobrevivência, a gente não coloca mais a sobrevivência, a proteção, a moradia ou as emoções desenfreadas, a sexualidade, o poder, o controle. A gente não coloca mais nada disso como sendo o centro da nossa consciência, como sendo o protagonista da nossa vida. Então, quando a gente começa a despertar nesse nível de consciência, nós nos tornamos livres para sentir o mundo de uma forma mais profunda. E um novo potencial se desdobra à nossa frente. A gente encontra dentro de nós o que a gente nunca perceberia antes, o que a gente nunca tinha enxergado até esse momento. É como se a gente colocasse um pouquinho de lado o nosso senso de self, de eu. Seria o abandono de uma parte nossa que se preocupa muito mais com o mundo da sobrevivência, com o mundo da posse, com o mundo da conquista, com o mundo das realizações. A gente abandona esse momento, esse mundo. Quanto mais a gente constrói esse castelo ligado ao ego e às emoções, e quando a gente desperta, esse castelo vai desmoronando pouco a pouco. Então, o primeiro processo de despertar, ele vai se vincular aos 3 primeiros chakras, em maior ou em menor grau. Mas, de uma forma geral, eu gosto de abordar os 3 chakras juntos, porque é um processo que muitas vezes, se a gente analisar simplesmente um chakra, principalmente quando a gente fala de despertar, a gente não vai compreender o todo da questão, tá? Então, se você é uma pessoa que se liga a essa ideia de posse, se você se liga muito aos bens materiais,
ao acúmulo de dinheiro ou coisas do tipo. Não que você não possa ser rico e não possa ter dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro pode ser uma condição bastante facilitadora em alguns momentos, mas deve ser usado sempre com bastante sabedoria, tá? Então, voltando, se você se prende a essa ideia de posse, de acúmulo, de riqueza, se isso é o protagonista da sua vida, você está muito ligado aos chakras inferiores, principalmente ao chakra Muladhara. Se você se liga muito à sexualidade, à ideia da troca com o outro, às relações interpessoais, mas você ainda se entrega querendo algo em troca. Você gosta da fluidez, gosta de fantasiar, mas também gosta de controlar em certa medida. Você se liga ainda muito ao segundo chakra, ao chakra Swadhisthana. E se você faz de tudo por poder pessoal, por glória, por reconhecimento, por fama, você se liga bastante ao chakra Manipura, ao terceiro chakra, ao chakra umbilical. Então, de uma forma geral, quando as pessoas estão muito presas a esses primeiros aspectos dessas energias, elas se ligam a esse primeiro estágio do despertar espiritual, que é o estágio de despertar da matéria. É o primeiro estágio de despertar do ego. O ego, no primeiro chakra, ele se liga à sobrevivência e à proteção. No segundo, ele se desenvolve um pouco e se liga ao outro. E no terceiro chakra, o ego se liga ao poder pessoal. E esse poder pessoal, ele se mostra muito mais autocentrado. Então, quando você rompe com esses paradigmas, quando você rompe com essas visões de mundo, você passa pelo primeiro processo de despertar espiritual. É claro que esse processo pode apresentar diversos subplanos, mas em geral a energia desses 3 primeiros chakras se misturam bastante. Então o que a gente tem que entender? Quando você rompe essa primeira estrutura muito ligada à matéria e à energia telúrica, você rompe o processo do ego como protagonista, principalmente protagonista no mundo material, no mundo da carne, no mundo da matéria. Num segundo estágio, você entra no chakra Anahata, aqui, que é o nível da divisão, o intermediário, chakra Anahata. Quando você desperta nesse segundo estágio, você compreende que aquela emoção que muitas vezes estava aberta demais, desequilibrada, aquela vontade de ajudar os outros, aquela compaixão, mas que às vezes se perdia um pouco com a energia dos chakras inferiores, porque a emoção ela vem de baixo, ela vem do Swadhisthana e do Manipura e sobe para o Anahata. Quando você consegue perceber e distinguir a emoção do sentimento, você desperta mais um pouquinho, você dá mais um passo no processo de expansão de consciência, tá? Então seria o despertar do ego num sentido de sentimento. Você se preocupa com o próximo, você desperta para uma nova etapa de consciência, onde não mais você procura o outro pela troca, mas você procura o outro para doar, sem se preocupar se vai receber algo em troca ou não, tá? Então seria um segundo momento do despertar espiritual. Essa energia do Anahata ela ainda é muito ligada aos chakras inferiores, mas ela já consegue vislumbrar os chakras superiores. Ela já entra um pouquinho no mundo da garganta, do chakra laríngeo, do chakra vishuddha. Então, quando você passa por essa segunda etapa do despertar, quando você percebe que você não pode abraçar o mundo e que muitas vezes as coisas acontecem porque devem acontecer assim, você começa a ligar o sentimento do chakra Anahata com a energia do chakra vishuddha, o chakra da garganta. E nesse momento você tem um novo despertar, onde você tem a compaixão do Anahata vinculada ao reconhecimento da vida eterna, da vida cósmica, no processo de expansão do chakra da garganta. Quando você ativa o chakra da garganta, o chakra vishuddha, o chakra da transmissão do conhecimento, o chakra da purificação, você purifica a energia do Anahata. Você purifica esse amor que subia ainda em certa medida contaminado pela emoção, às vezes até pelo poder pessoal do Manipura, e ele se torna puro e limpo. Primeiro estágio, 3 chakras: Muladhara, Swadhisthana e Manipura, que é o chakra base, chakra sexual e chakra do umbigo. O terceiro chakra do umbigo. Eu sei que muita gente não concorda muito, mas de acordo com a literatura védica é o chakra do umbigo e
Posso falar para vocês até da minha própria experiência, mas isso é outro papo que não cabe aqui. Então, voltando, o segundo processo de despertar é o processo vinculado ao chakra anahata, essa ideia do amor, a doação sem precisar da troca. E no terceiro estágio do despertar, você se vincula aos chakras superiores Vishuddha, Agnya Chakra, que fica entre as sobrancelhas, e o chakra coronário, o chakra Sahasrara, chakra de 1000 pétalas, o lótus de 1000 pétalas que fica no topo da cabeça. E é no chakra Vishuddha que a gente reconhece, compreende que muitas coisas ruins que acontecem, como desgraças, conflitos, guerras, pandemias, e por mais que tudo isso seja terrível, toda a perda de um ente familiar, de um amigo, de um pai, de um vizinho, de alguém muito querido, ou então, como eu falei para vocês de uma forma geral, a guerra em si, até a guerra que está acontecendo agora, os conflitos pelo mundo, a má distribuição da renda, a desigualdade social, a fome, tudo isso. Por mais que isso seja terrível, que você tenha que ter compaixão de tudo isso e tenha que agir dentro dos seus limites para que isso se modifique, não que você tenha que ser fatalista e pensar assim, não, tudo é assim, está acontecendo assim, então o que aconteça eu não posso fazer nada. Não, não é isso. Você tem que tentar interferir e modificar todo esse tipo de caos que acontece ao seu redor, todo esse tipo de conflito. Sempre que você puder, você tem que interferir, você tem que ajudar. Mas você também tem que perceber que em certa medida, em certo limite, você não consegue mais agir. Não tem mais o que você fazer. E muitas vezes o chakra anahata, ele se descontrola nesse momento, porque ele quer fazer, ele quer ajudar, e é naquele momento que às vezes as pessoas têm aquelas crises de choro tão emotivas, tão às vezes até comoventes, e que é muito comum no processo de despertar espiritual. Quem está no chakra anahata, quem está despertando nesse estágio, muitas vezes tem crises descontroladas de choro, até vendo um filme na TV, até vendo uma novela. Então, se você é alguém que se emociona muito, com muita facilidade, em qualquer coisa e perde o controle nesse processo, muitas vezes você está desbloqueando o chakra anahata e está nesse nível de despertar espiritual. Quando você passa desse nível, você tem a compaixão, você ajuda, você quer contribuir com o próximo, mas você compreende que tem um limite, que tem um estágio, que cada um tem o seu dharma, o seu karma, e você muitas vezes não pode fazer mais nada. As coisas têm que seguir seu fluxo natural. E quando você compreende isso, você entra na energia do chakra Vishuddha. E quando você dá mais um passo à frente, compreendendo que dentro de você existe um guru interior, um mestre interior, um Buda, um Cristo, um Saint Germain, um Krishna, um avatar, quando você compreende que todos esses processos, desde o primeiro chakra, desde o Muladhara, que vem perpassando pelo Swadhisthana, pelo Manipura, pelo Anahata, pelo Vishuddha, até chegar no Agnya Chakra, tudo isso foi um processo necessário no caminho. Foi um processo de despertar de acordo com o seu nível de consciência. E então, no Agnya Chakra, no chakra frontal, também conhecido como centro de comando, você percebe com bastante clareza que a verdade existe dentro de você mesmo e que você é o seu maior guru. Por mais que você possa ter um mestre também, seja um líder da sua fraternidade, do centro espírita que você frequenta, da sua igreja, ou de qualquer tipo de escola filosófica e espiritualista que você faça parte, por mais que você possa ter um guru e esse guru seja importante em certa medida do caminho, quando você chega no Agnya Chakra, você percebe que o verdadeiro guru está adormecido dentro de você. Na verdade, quando você percebe isso, quando você percebe que existe um guru adormecido no seu interior, esse guru acaba de despertar. E também não é um processo mágico. Dentro do próprio Agnya Chakra existem subdivisões do próprio despertar em si, que quanto mais você vai desvelando, como se fosse uma cebola, que você vai tirando as camadas da cebola quando você está descascando, até chegar ao centro dela, esse processo de despertar em todos os chakras, ele é assim. Ele é lento e gradual. Por mais que em alguns momentos ele possa ser abrupto, possa balançar, ter um terremoto, entrar em colapso, desabar todas as suas estruturas anteriores, então no chakra frontal, no chakra Agnya, o descobrir
O reconhecer esse guru interior também é um processo que leva um pouquinho de tempo, mesmo que você já esteja na energia do chakra Agnya. E ele é o centro de comando. Eu sempre gosto de falar nisso porque quando você consegue dominar um pouquinho que seja a energia do chakra Agnya, você consegue detectar todos os problemas dos outros chakras, dos outros centros de energia e de consciência. Eu gosto muito de comparar o chakra Agnya como um piloto de um trem, aquele trem que tem vários vagões e cada vagão, cada compartimento leva um tipo de material, um tipo de essência. Digamos que cada vagão seja um chakra. E o Agnya Chakra é o vagão principal, onde está ali o piloto comandando o trem, onde efetivamente está o controle do trem. Seria o vagão que puxa todos os outros. Então, se você tem certo domínio desse chakra, a percepção dos conflitos e das mudanças, das transformações que devem ocorrer, fica muito mais fácil de detectar. E acima do chakra Agnya, a gente encontra o chakra Sahasrara, o chakra da coroa, o chakra da sabedoria, aquele que te liga aos planos cósmicos, o chakra da consciência universal, da consciência cósmica. E quando você atinge esse processo do despertar no chakra Sahasrara, no chakra da coroa, no chakra de 1000 pétalas, você percebe que o próprio guru interior não existe mais. Que não existe eu inferior nem eu superior. Que não existe eu. Só existe o todo, que só existe a consciência cósmica e universal, intangível, indecifrável, imensurável, que é una, que é imortal, que é eterna. E que, na verdade, todo esse processo de despertar espiritual que você passou até hoje, que vem desde o primeiro chakra até chegar no 7º chakra, no Sahasrara, que todo esse processo de despertar espiritual e expansão de consciência era, na verdade, ainda um pequeno treinamento para a verdadeira expansão de consciência que ainda vai acontecer. A expansão de consciência celestial. Eu compararia até com um processo de expansão de consciência angelical, de seres muito além da nossa compreensão, mas que pelo chakra Sahasrara, mesmo que de forma pequenina, você consegue sentir. Então, meus amigos e minhas amigas, devo dizer a vocês que o processo do despertar espiritual, quando chega no coronário, está ainda apenas começando. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.